Agora, a libertação, ela deve começar assim que uma pessoa é salva. Mas nem sempre começa, nem sempre uma pessoa quer, nem sempre ela tem esse entendimento. E o Gilberto está dando o depoimento dele, está falando, ó, vai fazer uns 3 anos e meio, vai fazer 4 anos que começou um processo de libertação. E o que acontece? O processo de libertação não é para qualquer um, é para quem foi salvo, é para mim. O processo de libertação é um processo que leva à mudança. E ele geralmente não deve ter fim, ele só termina quando a gente deixar esse corpo mortal. Só quando a gente deixar o corpo do pecado. Ou seja, só quando a gente dormir em Cristo ou quando ele voltar e esse corpo for transformado. Tá? Então a libertação, ela não é para o ímpio. A libertação é para o salvo, o cristão. Mas nós tendemos a achar que, por exemplo, o mendigo, a prostituta, precisa de libertação. Não, eles precisam de salvação. Quem precisa de libertação é o cristão, é o religioso, é o filho de Deus. Esse processo de libertação, como diz, é um processo. É uma mudança. É um processo, é uma mudança. Ele pode se intensificar ou não, dependendo do quê? Do quanto eu busco a palavra. Porque é a palavra e permanecer na palavra que liberta. A oração liberta? A oração ajuda, mas não liberta. Culto de libertação liberta? Não. Geralmente piora a situação, a pessoa sai mais endemoniada. Porque ela recebe o impacto, não tirou, não venceu, não expulsou, arrancou os demônios à força e depois a tendência é ele voltar. Se tirou os demônios e não tem palavra, o demônio volta. Então, a oração, ela não liberta, ela pode fazer parte da libertação, porque o que liberta é a palavra. O que liberta é a verdade. O que liberta de verdade é permanecer na verdade, na palavra. Oração não liberta, oração forte não liberta, culto de libertação não liberta. Apenas espanta as moscas. E aí as moscas voltam porque tem sujeira. Porque tem pessoa que toda vez fica endemoniado, porque não tira a sujeira da mente e do coração. Se não tirar a sujeira da mente e do coração, se continuar pensando em coisas de raiva, de ódio, se continuar pensando em coisas de frustração, ressentimento, o demônio volta. Agora você tira o lixo, as moscas saem da casa. Mas o que as pessoas fazem? Expulsam as moscas. E aí a pessoa continua vivendo no lixo. Então, libertação não é para o ímpio, libertação é para o cristão. Libertação tem data para começar. Quando eu conheço a Cristo, eu posso intensificar a minha libertação ou tardar a minha libertação. Eu posso ser livre ou nunca ser livre. Ela tem data para começar, mas não tem data para terminar. Nós temos que estar constantemente em libertação. Prosseguir em conhecer a Cristo. Cristo é a verdade, Ele é a palavra. Quando eu paro de conhecer a Cristo, os demônios começam a agir. Agora me fala uma coisa, gente. Quantos aqui querem encher a fonte de vida? Quantos querem cumprir o princípio que a casa do Pai esteja cheia? Agora deixa eu falar uma coisa. Antes de a gente encher a casa do Pai, a gente tem que encher nós. Antes da gente encher, a gente tem que ser cheio. Sabe por que a maioria das igrejas não enche? Porque as pessoas estão vazias. Sabe por que a maioria das pessoas não ganham vida?
porque estão perdendo a sua. Agora, para eu conhecer a verdade, eu preciso conhecer e permanecer. Eu preciso buscar santidade. E quem é santo se santifica. Me fala uma coisa. Você tem ido na igreja, chegado mais cedo para orar? Você chega lá 15 minutos antes para orar? Se você não está indo mais cedo para orar, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar com você, Isaú, que pensa que é Jacó. Você que não vai na igreja para orar, você pode até dizer, eu sou Jacó. Mas na verdade você é Esaú. Você que não chega na igreja 10 minutos antes, não dobra os seus joelhos e não ora, você não é Jacó. Você que não ora, que não jejua, que não é cheio de Deus, que não é cheio de palavra, é cheio de demônios. Você não vai encher a sua casa de Deus. Nós não vamos encher a casa do Pai e cumprir um princípio se nós não estamos sendo cheios. Será que nós somos libertos ou curados? Será que nós somos libertos ou cativos? Será que nós somos Esaú ou Jacó? Será que nós somos uma bênção, um abençoador? Ou nós estamos em maldição? Porque há algo muito importante na Bíblia que diz, quando você levanta as suas mãos e você ora, você está partilhando o que você tem. Tem pessoas que quando levantam a mão, abençoam o próximo. Tem pessoas que quando levantam a mão, compartilham idolatria, prostituição, vício. Se nós não buscarmos libertação, nós não seremos libertos. Libertação não é obra de Deus, não é obra do Espírito Santo. Libertação é nós que temos que buscar. É se nós conhecermos, se nós permanecermos, verdadeiramente sereis livres. Como é que pessoas que são responsáveis, que são gestores, não conseguem chegar em uma reunião 15 minutos antes para dobrar o joelho? Como é que nós tivemos um evento agora essa semana e a maioria dos gestores chegaram em cima da hora e até atrasado? Por que você não chegou antes? Por que você não orou? Por que os gestores não organizaram? Você está na lei, está precisando de alguém mandar em você? Precisa de alguém mandar você dobrar o joelho na hora do culto? Você está na lei? Você está no ministério da morte? Ou você está na graça, no ministério do Espírito? Você é Esaú ou é Jacó? Você é uma bênção, um abençoador? Ou quando você levanta a mão, você transmite raiva, ódio, frustração, idolatria, ganância? Que espírito você compartilha? Se você está vazio de Deus, você está compartilhando o quê? Nós somos uma bênção ou uma maldição? Nós somos obedientes ou rebeldes? Nós estamos orando e buscando libertação ou somos escravos? Ser crente não é dizer eu sou crente. Ser uma bênção não é dizer eu sou uma bênção. Não, eu sou Jacó. Não. Olha o estilo de vida. Olha o estilo de vida. O estilo de vida de Esaú e o estilo de vida de Jacó. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos nos comportando? Nós vamos com alegria? Nós vamos de forma voluntária? Nós vamos orar, buscar libertação, para na hora do culto a gente levantar a mão e abençoar? A gente chega antes para orar ou a gente chega na hora do culto para ser liberto? Quando tem um evento, eu estou atento, eu estou orando, jejuando, eu estou servindo, eu chego antes, eu sirvo, eu dobro o joelho, eu recebo as pessoas.
Ou eu estou lá recebendo? Porque hoje a gente vai falar, não é de escravo a governador. A gente vai falar de escravo a escravo. Deus não nos tirou da escravidão para sermos escravos de nós mesmos. A igreja não vai encher enquanto a gente não for cheio. Mas para eu ser cheio, eu vou ter que orar, jejuar, eu vou ter que buscar. Não basta querer e orar. Deus, enche a sua casa, me usa, Senhor. Não, não, eu vou ter que orar, jejuar. Eu vou ter que lutar como um Jacó. Isso não acontece de qualquer jeito, por um acaso. Isso não acontece porque um ora e o outro não. Isso não acontece porque tem um ministério ungido. Não, isso acontece quando todos unanimes adoram ao Senhor. Em Atos diz que eles estavam o quê? No partir do pão, na comunhão. Quando chega alguém lá na igreja, você conversa com ela? Você consegue discernir o corpo? Porque o avivamento vem, a bênção vem, o avivamento vem. Ali o Senhor ordena a bênção, quando a gente entende a ordem e a unidade, união. Tem que ter união. O mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma direção. Encher a casa, levantar homens que sejam sacerdotes, um povo amoroso, que ora, que jejua, não que frequenta um lugar, não que diz eu sou Jacó. Um povo que vive como Jacó. É bem diferente. Agora, a gente vai falar hoje de José, e a gente vai, primeira coisa, ver. A gente precisa entender, primeira coisa, Deus não nos libertou da escravidão do pecado para nós sermos senhores de nós mesmos. Ele nos tirou da escravidão para vivermos a escravidão nele. Ele vai tirar o povo da servidão de Faraó para servir ele. Não é para o povo fazer o que quer. Nós não temos escolha, não há um campo neutro. Ou nós somos servos e escravos de Faraó, ou somos servos e escravos do Senhor. Ou nós servimos a Deus, ou servimos Faraó. Então não é a história real de José, não é de escravo a governador. É de escravo a escravo. De escravo que serviu no Egito, na casa de Potifar, de escravo a escravo de Deus, só que com a função de ser governo, de ser pai de Faraó. José diz para os seus irmãos: não fiquem tristes. Não foi vocês que me enviaram ao Egito, foi Deus que me enviou ao Egito para se antecipar à crise, à fome, e para que eu seja pai de Faraó. A verdadeira religião não é ir todo culto não, irmão. A verdadeira religião é ser pai, é ser mãe, é ser responsável, é cuidar de pessoas, é servir pessoas, é gerar pessoas no espírito. É acompanhar, é discipular. A verdadeira religião é cuidar de órfãos. Então, José é de escravo a escravo. De escravo na casa de Potifar a escravo de Deus no trono, para cumprir a religião de Deus, que é ser o quê? Pai de órfão, pai de Faraó, e alimentar o necessitado.
Eu gosto muito do texto, quando vai começar a história de José, é muito interessante que tem um versículo, em Gênesis 37, 2, dependendo da tradução, vai dizer: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ou seja, a história de José, presta atenção, o capítulo 37 vai começar a história de José, mas o texto diz que é a história de Jacó. Diz: esta é a história de Jacó, esta é a genealogia de Jacó, esta é a geração, são as gerações de Jacó. E aí começa a falar de José. Eu gostaria que você entendesse que há um plano de Deus que já começou antes de mim, antes de você, e que nós apenas estamos continuando. Muitas pessoas querem escrever a sua própria história, mas presta atenção, a história de José não começa falando que é a história de José. Diz a história de Jacó. Todos nós temos um pai, todos nós temos um pai espiritual, todos nós temos uma família, uma comunidade. E o que nós temos que fazer? Continuar essa história. Esquece a sua história. Esquece. Já há uma história. E essa história é a história de Deus. E ele chamou Abraão, Isaac e Jacó. E essa é a história de Jacó, de um homem fiel, que lutou, que fez um voto, que é fiel, que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Esquece a sua historinha. Esquece os seus títulos. Esquece toda a vaidade. Não é a nossa história, é a história de outra pessoa. Nós simplesmente estamos nessa história para continuar essa história de Deus. Ela começa assim. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sabe como é que ela vai terminar? Ela vai terminar assim: Jacó desce ao Egito e abençoa Faraó. Jacó desce ao Egito, José apresenta Jacó, o seu pai, a Faraó. Jacó impõe as mãos sobre Faraó e abençoa Faraó. E depois de 17 anos, Jacó morre. E Jacó diz: não enterre o meu corpo aqui, enterre o meu corpo com os meus pais. Porque não é a minha história. É a história dos meus pais. E eu quero estar com os meus pais. Então esquece a sua história. Esquece esse negócio de vaidade. Esquece esse negócio de ser governo. O negócio aqui é continuar uma história. É continuar uma história. Só que para você fazer isso, você precisa ser liberto. Porque senão, você sempre vai ser um vaidoso, um soberbo. Uma pessoa que está lutando por si mesmo, para construir a sua história, para fazer o seu reininho. E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é ser Jacó, não Esaú. Não é dizer que nós somos Jacó. É sermos como Jacó. Não como Esaú. Esse negócio de desonrar pai e mãe. Esse negócio de não ter pai. Esse negócio de não ter líder. Esse negócio de viver de qualquer jeito. Esse negócio de prostituição. De idolatria. De se misturar com os outros. Esse negócio de provocar a ira do pai. Ele magoou o pai e a mãe. Mas quando ele magoou o pai e a mãe, Deus ficou irado. Nós não podemos ter uma vida cristã como de Esaú. Lembrando que Esaú era cristão. Esaú tinha bênção.
Então não é ser cristão como Esaú, é ser cristão como Jacó. É honrar pai e mãe, é ser obediente, é servir o pai e a mãe, é se casar do jeito certo, é trabalhar, não é viver uma luxúria. Nós não podemos trabalhar e viver de qualquer jeito. Tudo que ganha, gasta. Gasta tudo que tem com aquilo que não é pão. Não honra os pais, não serve a comunidade. Nós temos que viver como Jacó. Lembrando que nós, como José, estamos continuando uma história. Tem muito sonhador, mas pouco José. Tem muita gente escrava, mas escravo de Potifar. É escravo do patrão, é escravo do trabalho, é escravo do mundo. E quando Deus tira da escravidão, ele ao invés de servir a Deus, ele vai para a igreja e diz, eu não vou fazer nada. Aí continua escravo de si mesmo e escravo de Potifar e do mundo. E nunca é liberto, porque nós somos salvos e nós somos libertos para servir a Deus. Sabe por que as pessoas não querem ser libertas? Porque elas não querem viver para Deus. Você só vai buscar libertação de verdade para servir a Deus, para conhecer a verdade, para ser livre, para libertar, para ser uma bênção, para abençoar. As pessoas, elas não querem ser livres, elas querem continuar uma vida medíocre de Esaú, dizendo que é Jacó. E muitas vezes Deus está odiando, mas ele diz, Deus me ama. Deus ama quem guarda a sua palavra. Quem conhece a verdade e pratica a verdade. Se você ainda não vai na igreja para orar, você não conhece a verdade. Se você ainda não tem uma vida de oração e de jejum, você ainda não conhece a verdade. Se você só frequenta e é dizimista para ter a bênção, você ainda não é um cristão de verdade. Um cristão de verdade vai buscar a verdade, vai permanecer na verdade, vai ser liberto para libertar. Bora dobrar o joelho. Bora fechar a boca. Bora conhecer a verdade. Porque senão, você vai cair na mesma armadilha de sempre. Mas eu fiz mais um curso e eu não sou abençoado? Ou você vai dizer, eu sou abençoado, mas não tem uma reserva, não tem uma bênção, não é um abençoador, está sempre com o nome sujo, endividado, está sempre enforcado. Isso precisa mudar. E isso muda quando? Quando eu conheço a verdade. Deixa eu te falar uma coisa. 99,999 dos cristãos não são libertos. 99,999 do cristão acha que para ser liberto precisa de uma oração forte e ir num culto de libertação. Mas não é assim que funciona. Libertação é permanecer na verdade. Aí o dedo de Deus, e não a mão de um homem, o dedo de Deus te liberta. Quando falaram que Jesus expulsava demônios, porque ele era o maioral dos demônios, ele disse, se eu expulso os demônios com o dedo de Deus e não com a minha mão, o reino de Deus é chegado. Deixa eu falar uma coisa, você já expulsou demônios da sua casa? Se você não expulsou demônios da sua casa, o reino ainda não chegou. Se ainda há miséria e doenças na sua casa, e você acha que isso é normal, o reino de Deus não chegou na tua vida e na tua casa. Porque quando o reino de Deus chega, o dedo de Deus expulsa os demônios. E aonde o reino de Deus está, não tem tristeza, não tem insônia, não tem miséria, não tem doença. Vocês conhecem a história de José? É uma história linda. Agora, quando a gente vai falar de José em relação ao dízimo,
Nós precisamos entender que o dízimo, ele não é religioso. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe, as pessoas estão presas a um sistema religioso. Igreja não é religião. O que é a igreja? O que significa a igreja? Igreja é uma assembleia de autoridades que vão estudar e tomar uma decisão. Igreja não é culto. Igreja significa uma assembleia dos santos, que eles se reúnem para governar, para tomar decisões, para liberar decreto. Igreja não é uma palavra religiosa. Igreja é uma palavra política de reino. Apóstolo não é religioso. A palavra apóstolo significa enviado, embaixador. Apóstolo é uma palavra para um guerreiro, um general. Apóstolo é uma palavra para alguém que vai entrar em um território e vai governar aquele território, vai conquistar e governar. Igreja não tem nada a ver com o sistema religioso. Apóstolo não tem nada a ver com o sistema religioso. São palavras de política e de governo. Dízimo não tem nada a ver com quatro paredes com igreja. Jacó está no deserto. Não tem quatro paredes, não tem um culto, não tem um sistema religioso, mas ele faz um voto de entregar o dízimo. Dízimo não tem nada a ver com o sistema religioso. Por isso que a maioria dos religiosos são contra o dízimo. Porque igreja de verdade, igreja de Cristo, não é uma religiosidade. Apóstolo não tem nada a ver com igreja religiosa. Por que a maioria das igrejas não aceita o título de apóstolo? Porque não é religioso. É político, é de governo. E aqui nós vamos ver José estabelecendo o dízimo no Egito e em todas as nações. Porque o dízimo não tem nada a ver com igreja. O dízimo tem a ver com sacerdote, com príncipes. O dízimo tem a ver com povo eleito, sacerdotes reais. Povo eleito, sacerdotes reais, nação santa. Então nós vamos ver Jacó. Eu coloquei o esboço, irmão. Eu coloquei o esboço e nos últimos dois textos, estratégias, o dízimo. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Deixa eu falar uma coisa. Quem tem a bênção, sustenta pais e irmãos. Quem tem a bênção, sustenta pastor e igreja. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Presta atenção, primeira coisa. José começa a vender o trigo, os grãos. Ele começa a vender ao ponto de todo o dinheiro do mundo estar na mão dele. Não havia mais dinheiro no Egito, no mundo. Todo o dinheiro do Egito e do mundo estava na mão de José. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Presta atenção, irmão, porque nós estamos vendo Deus estabelecer um reino sobre toda a terra. E Deus, por intermédio de José, não criou o Bolsa Egito. Ai, tadinhos, é tempo de crise, é tempo de fome. Tadinhos. Vamos fazer, José. José, faz a Bolsa Egito. Faz a Bolsa Trevas. Faz a Bolsa Miséria.
Compra, tem dinheiro, compra, não tem dinheiro, não compra. É assim que funciona no reino de Deus. Ou você paga o preço e compra, ou você não tem. E a palavra diz, compra a sabedoria, compra azeite, compra ouro, compra vestes. E aí, todo o dinheiro está na mão de José. Aí o povo que tinha comprado, deu o dinheiro para José, voltou sem dinheiro e com comida. Comeram tudo, iam morrer de fome de novo. Aí voltam até José. José não fica com dó de ninguém, não. Dó é um espírito maligno. Coitadinho é um coito demoníaco. É um espírito de morte. Aí, José dá uma ideia. Você, mas vocês não têm gado? Então, me dá o gado e eu dou comida para vocês. E agora eles vão comprar o trigo e os grãos pelo gado. Acabou o dinheiro, mas eles vão o quê? Trocar pelo gado. 16. E disse José, dai o vosso gado e eu vos darei por vosso gado. Se falta o dinheiro. Se você não tem dinheiro, o que você tem em casa? Você tem gado? Você tem um pouquinho de azeite, você tem um pouquinho de farinha? Então traz. A igreja não é para miserável. A igreja é para quem quer comprar. Você tem dinheiro? Entrega a oferta. Você quer ser abençoado? Entrega a oferta. Não tem dinheiro? Então entrega o que você tem. O que você tem? Azeite? Farinha? Então traga azeite e farinha. Senão o milagre não acontece na sua vida. O milagre não acontece na vida de um coitadinho. 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Mas não vai parar por aí. Eles gastaram todo o dinheiro, eles deram todos os animais, só que aí continua. 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o vosso corpo e a vossa terra. Acabou o dinheiro? Traz o gado. Acabou o gado? Eles vão agora até José e eles dizem, nós não temos mais dinheiro e não temos mais gado, a não ser o nosso próprio corpo e a nossa terra. 19. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos, compra-nos. Eles estão falando, José, que é o salvador do mundo, eles estão falando, José, compra-nos. O que Jesus fez com a gente? Jesus nos comprou. O que Jacó fez quando ele estava no deserto? Sem o de comer, sem o de vestir e com medo de morrer. O que ele fez? Ele falou, eu não tenho nada? Ele falou, eu tenho um pouco de azeite. E eu vou entregar o meu azeite ao Senhor. E ele derramou o azeite sobre a pedra, como um memorial. Você pode estar num deserto, sem ter o de comer ou de vestir, ameaçado de morte, mas alguma coisa você tem. O apóstolo sempre fala, né? O povo da periferia, o povo da favela lá, diz, eu não tenho nada. Mas aí tem uma enchente, perdeu tudo. Perdeu o carro, perdeu televisão de 90 polegadas, perdeu geladeira de 4 portas. Eles não têm nada. Mas vem uma enchente e leva tudo. Miserável é mentiroso. Todo miserável é mentiroso. Porque o pai deles é o pai da mentira e é homicida. Então eles chegam e dizem, olha, nós não temos mais dinheiro e não temos mais animais, mas nós temos o nosso corpo e a nossa terra. Me compra e compra a minha terra. E eu serei o seu escravo, eu serei o seu servo.
Quando Jacó está atravessando o deserto, ele faz um voto para o Senhor. Ele diz: Deus, seja o meu Senhor, me compra, me guarda, me sustenta, e eu te servirei, dando dízimo e edificando a sua obra. José conhece a história. José conhece a história do seu pai. José conhece o princípio do dízimo por intermédio de Deus, por intermédio de Noé, por intermédio de Abraão, Isaque e Jacó sabe. Lembrando que Noé e Abraão viveram no mesmo tempo. Abraão tem aproximadamente 50 anos quando Noé vai morrer. É só fazer o cálculo. Os dois viveram no mesmo tempo, na mesma geração. Quando Abraão está por volta de 50, 60 anos, Noé vai morrer. Eles viveram na mesma geração. Eles aprenderam sobre o altar. O que Deus falou para Noé quando ele saiu da arca, Noé ensinou para eles. Só que qual é a diferença? Uma parte do povo viveu, como Abraão, Isaque e Jacó. E outra parte foi fazer o quê? Foi construir a Torre de Babel, ao invés de levantar um altar. Então ele diz: compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos e a terra não se desole. Ser dizimista significa ser servo. Se a pessoa não é dizimista a Deus, ela é dizimista de Faraó. Se ela não entrega na igreja, ela entrega como um trabalho de despacho para o miserável na esquina. Se ela não entrega para o sacerdote na casa do tesouro, ela entrega na farmácia, ela entrega no carro que quebra, ela entrega na esquina para uma entidade de miséria, para um sacerdote de miséria, um mendigo. E sabe qual é o problema? É que tem muita gente na igreja que quer servir dois senhores. Ele quer entregar o dízimo para Deus, mas também quer entregar para a entidade na esquina, o sacerdote da miséria. Ele quer servir a Deus e quer servir a doença. Lembra que eu cansei de falar? É só você pegar mensagens minhas de 20 anos atrás, eu já falo isso. A maioria das pessoas não querem ser curadas, elas querem servir o Deus que é a cura e elas querem servir a doença. Se eu for curado, pastor, não, agora não, porque eu vou receber a aposentadoria. Eu vou fazer o exame semana que vem, pastor. E se eu começar a andar semana que vem, aí eu não recebo a aposentadoria. Tem pessoas que querem estar na igreja servindo o Deus e a Mamon, servindo o Deus que cura e o Deus da doença. Você precisa escolher quem você vai servir. Ou o sacerdote na casa de Deus, ou o sacerdote da miséria na esquina. Ou você vai servir a Deus, o Deus da vida, ou você vai servir a farmácia. Não dá para servir dois senhores. No final, os dois vão ficar com ódio de você. E aí não adianta dizer: não, eu sou Jacó, eu sou amado de Deus. Não, você é Esaú. Você provoca a ira de Deus. É muito sério, não é, gente? É sério, não é? Eu não sei, gente, mas eu acho melhor a gente terminar e voltar para os cultos de domingo, gente. Não é fácil permanecer nessa verdade. As pessoas preferem permanecer na mentira. E a mentira é homicida. E por isso que os crentes sofrem. Mas se vocês quiserem, a gente termina o curso hoje, a gente volta para os cultos de domingo. Aí a gente fica orando 20 anos por libertação para quem não ora e não jejua. A gente fica orando por cura 20 anos para quem não quer ser curado. Você quer ser curado? O que você quer? É o que Jesus perguntava.
Aí todo domingo eu fico perguntando, qual é a doença agora? Qual é a doença? Você quer ser curado do que hoje? O que vocês acham, gente? Essa verdade aqui liberta. Mas muitas vezes ela liberta cortando parte. Muitas vezes essa verdade que liberta, ela corta os grilhões e muitas vezes as nossas mãos junto. Porque é melhor entrar no reino sem a mão, sem o olho, sem a mão e sem o pé, mas ser livre. É melhor ser um mendigo na esquina, mas ser livre, do que ser o rico no palácio, que vai para o inferno. É melhor ser um mendigo do que o Lázaro, que vai para o lago de fogo. Essa verdade aqui, gente, ela para libertar, ela corta, ela dói. Então ele diz, compra-nos, 21. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. Ou seja, Faraó se tornou senhor de toda a terra. Como? Comprando. Ele comprava a terra e os corpos. E as pessoas recebiam semente para semear e comer. Só que antes delas comerem, elas tinham que dar o dízimo para Faraó. Nós entregamos o dízimo para o nosso Senhor. Se o Senhor da nossa vida é a doença, nós entregamos o dízimo para a doença, para o espírito de enfermidade. Agora, se o nosso Senhor é a cura, nós entregamos o dízimo para Ele e somos curados. E quando o povo fê-lo passar as cidades, desde a... Aqui é 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes, presta atenção ao segredo, somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Preste muita atenção, porque a gente está falando dos sacerdotes de Faraó, os sacerdotes de Rã, de Baal, os feiticeiros do Egito, eles recebiam comida de Faraó. E eles não precisaram vender a sua terra. Os únicos que receberam comida e não precisaram vender as suas terras foram os sacerdotes. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo sabe princípios. O diabo sabe que para estabelecer um reino, o sacerdote tem que comer. Você não conversa com um feiticeiro, um macumbeiro. E nenhum deles você vai reclamar, você vai ouvir reclamar que ele paga sacrifício ao pai de santo. Eu já vi filho de santo repreendendo crente, dizendo, como assim você não entrega a oferta para o seu pastor? Como assim você não entrega o dízimo para o seu pastor? Você acha que isso é certo? Eu já vi filho de santo repreendendo crente, e ele dizendo, eu como filho de santo, eu entrego a minha oferenda para o meu pai. Eu é que dou de comer ao meu pai. Aí a Bíblia diz que os das trevas são mais sábios, mais prudentes. Você está entendendo por que hoje as trevas estão reinando? Porque os das trevas são mais sábios do que os da luz. Os da luz hoje, um bando de covarde, não tem coragem de abrir a boca para falar de alguém que vai em uma esquina fazer um despacho. Ele tem até medo. Vira até crente e diz, o sangue de Jesus tem poder. Mas o Esaú endemoniado, ele abre a boca para falar de pastor e de igreja.
Agora, Faraó, conhecendo os princípios de prosperidade, de governo, ele alimentou os seus sacerdotes e não permitiu que eles perdessem a terra. Porque quando um sacerdote passa fome, o povo vai ser destruído. É só observar, Adão não comeu, mas comeu do fruto proibido, a morte. O sacerdote não come da oferta e do dízimo, o povo não é liberto, não é curado. Por isso que no Novo Testamento diz o Senhor: ordenei eu que aquele que vive do Evangelho coma do Evangelho. O apóstolo Paulo diz no Novo Testamento: ordenou o Senhor, ordenei eu, o Senhor, que aquele que trabalha no Evangelho, que ele coma do Evangelho. Ele tem que comer da oferta e do dízimo. É uma ordem que o primeiro Adão não cumpriu, que muitos pastores não cumprem, mas Faraó cumpre. Muito Faraó cumpre e muito povo de Deus não. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós. Ó Deus falando. Ó o Salvador da terra falando. Ó o Salvador do mundo falando. José significa o Salvador do mundo. Faraó disse: José é o Salvador do mundo. E nós servimos a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo comprou. Ele diz: eu te comprei. Eu te comprei. Nós fomos comprados. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tende semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e ao quarto parte serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, para que comam os vossos filhos. Então ele diz: olha, eu comprei vocês, comprei a terra e dei semente. Deus dá semente. E agora eu dei semente. Eu comprei vocês e a terra e dei semente. Peguem a semente e semeiem. Quando tiver a colheita, 20% é de Faraó. O restante, vocês peguem semente para semear e comam. Faraó não vai dar de novo semente. Sabe qual é o problema de muito crente? Que ele come a semente. Tudo que vem na mão dele, ele come. Ele gasta com o que não é pão. Mas José comprou a terra e deu semente. E ele diz: Faraó vai cuidar de vocês. Faraó vai proteger, e Faraó deu terra, deu semente. Vocês vão semear e vão colher. Quando vocês colherem, 20% é de Faraó. E as demais sementes, vocês separem uma parte para semear de novo e outra parte para vocês comerem com a casa de vocês. Comerem com a casa de vocês. Lembra do segundo dízimo? O primeiro é para Faraó. O segundo é para você comer com a sua família. E o terceiro é para abençoar o necessitado, o estrangeiro, o sacerdote, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Ele estabeleceu isso não a uma igreja, ele estabeleceu isso sobre o mundo. Por que 20%? Porque são os dízimos. São os dízimos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje. Isso daí
Não é para o Egito. Isso aí é para toda a terra. E foi estabelecido como princípio para toda a terra. Vocês sabem que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? É contra principados. Como é que eu vou vencer um principado em uma libertação? Cumprindo princípios. Como é que eu vou vencer o principado da miséria? Cumprindo princípio. Eu só vou vencer o principado da miséria e da morte cumprindo princípio. Se vence principado e potestade cumprindo princípio. Não é frequentando a igreja, não é orando. Se vence um principado cumprindo princípio. O principado da miséria vai dizer: não entrega o dízimo, não seja fiel. Mas você só vence o principado da miséria cumprindo o princípio. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes, volta aqui a dizer, só a terra dos sacerdotes ficou sendo de Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então só Faraó tinha terra e só os sacerdotes. Ou seja, a terra, na lei de Moisés, a terra é de Deus e das tribos. Agora, na graça, a terra é de Deus e dos sacerdotes. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Aqui vai se cumprir a bênção de Deus. Porque só uma pessoa dizimista e fiel vai frutificar e multiplicar. Para que Deus criou o homem? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Uma pessoa que não frutifica e não multiplica está debaixo de iniquidade familiar, maldição inicial. Assim habitou Israel na terra do Egito, assim habitou o povo de Deus no mundo. Na terra de Gozém, no jardim de Deus. E nela tomaram possessão e frutificaram. E nela tomaram possessão, subjugaram, dominaram e governaram. Frutificaram e multiplicaram. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Quando José tem 17, ele sai da casa do pai, é vendido como escravo. Quando Jacó sobe ao Egito, olha como é que termina. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Você entendeu que o dízimo não tem a ver com igreja? Dízimo tem a ver com subjugar, dominar e governar. O dízimo tem a ver com a bênção do Senhor. Frutificar, multiplicar e encher a terra. O dízimo tem a ver, não é com uma religiosidade, mas é com um senhorio. Quando Deus é o seu Senhor, Ele estabelece alguém acima de você para ser seu sacerdote. E o menor é abençoado pelo maior. Quando o menor entrega o dízimo, o maior estende as mãos e abençoa. Isso não é lei. Isso é estatuto perpétuo. Isso é Abraão, Isaque e Jacó. E nós, que continuamos a história dos patriarcas. Pode ver, quem não consegue entregar o dízimo não tem pai. Não tem pai espiritual. Não tem pastor. Não tem sacerdote. Porque não é a lei de Moisés. É um estatuto, é um princípio estabelecido pelo patriarca. Noé, Abraão,
Isaac e Jacó e José. Esta é a história de Jacó. E Marcos. Vocês estão entendendo? Eu sei, gente, que quando a gente termina a fase da lei, os dízimos na lei, e a gente entra no princípio, na graça, parece que tira o nosso chão. Tira a nossa matemática, a nossa calculadora. Mas viver na graça é viver na fé. Enquanto a gente está falando da lei, do dízimo da lei, a gente sente o chão, a gente enxerga, a gente faz matemática. Mas quando a gente entra no ministério do Espírito, e ao invés de viver a lei que mata, vivemos o estatuto perpétuo, que é a graça, mediante o patriarca, a gente não sente o chão. Parece que a gente está meio cego. Tira o chão, tira a visão, tira a matemática, tira a letra, tira a lei. Mas é desse jeito que nós temos que aprender a viver e adorar a Deus. Não é por lei, não é como Moisés, forçado, obrigado. Não é uma cópia. Não é alguém que peca e não se arrepende. Não é alguém que pede muito bem oferta. Mas é como Davi, o tabernáculo caído de Davi. E nos últimos dias levantarei o tabernáculo caído de Davi. Alguém que está pronto a obedecer. Não precisa mandar chegar mais cedo. Não precisa mandar dobrar o joelho. Não precisa mandar. Conversa com as pessoas. Não precisa mandar pessoas prontas a servir. Que não copia, mas que recebe algo novo de Deus. Uma planta nova, um tabernáculo novo. Alguém que quando peca se arrepende. Um coração quebrantado e contrito. Alguém que, antes de pedir oferta para o povo, entrega a sua oferta. E a sua oferta entra como registro. E todo mundo sabe, todo mundo vê. E aí, pessoal, vocês decidem. Hoje a gente para ou a gente continua? Porque a partir de agora, a gente só colocou o fundamento da fé e da graça. Agora a gente precisa entender o ciclo da colheita da bênção, o ciclo da maldição, a morte e algumas outras coisas. A gente precisa entender o sacerdócio de Noé, de Jó, e entender o nosso. Mas a base já está colocada. E para isso, irmão, você vai precisar de muita libertação. Libertação é um processo mental de transformação. De romper com o passado, de romper com a religiosidade, sair de um ministério, do ministério da morte e entrar no ministério do Espírito, orar, buscar, até ser cheio para poder encher. A igreja vai ser cheia da glória de Deus quando nós nos enchermos. Quando os discípulos ficaram ali, até que do alto fossem revestidos, primeiro eles foram se enchendo de oração, jejum, intercessão, clamor. E aí depois foram cheios. A gente está precisando de muita libertação, de muita santidade, de muita busca. A gente está precisando de muita fome, muita fome, muita fome. Se não tiver alguém empurrando, você não ora. Se não tiver alguém empurrando, você não dobra o joelho. Se não tiver alguém empurrando, você chega em cima da hora e chega atrasado. Isso não é busca, isso não é santidade, isso não é ser cristão, isso não é ser um gestor. Esquece, irmão.
eu não sou líder Moisés. Eu não vou dar com o cajado na rocha. E em nenhum cabeçudo duro. E ninguém que tenha cabeça dura. E em ninguém que tenha cabeça de pedra. Eu não vou usar minha liderança, o meu cajado para bater na rocha. Eu não vou usar o meu cajado para bater na sua cabeça dura e tentar abrir a sua cabeça dura. Eu não vou colocar o meu cajado no seu coração de pedra. É você, irmão. Eu vou ensinar. Eu vou dar o exemplo. Eu vou separar aqueles que querem conhecer a verdade. Vocês conheceram a verdade. A partir de agora é permanecer. Continuar até o final do ano é consolidar essa etapa de conhecer e permanecer. Para permanecer até o final. Mas tem muito porco que volta a rolar na lama. Tem muito porco que volta a rolar e tem muito cachorro que volta para o vômito. Tem muita gente querendo voltar para o Egito. Mas é a libertação. Porque senão você vai querer voltar. O dízimo é um estatuto perpétuo. Comece a repensar a igreja como assembleia, que faz o quê? Estatutos, que estabelece princípios, que vive princípios para vencer principados. A igreja é uma assembleia de santos, de líderes, que vivem princípios para vencer principados e potestades. Apóstolo e os 5 ministérios, o presbitério, não é algo religioso, é político e governamental. É para subjugar, dominar e governar. É para abençoar, para frutificar, multiplicar e encher. E dízimo não é religioso, tanto é que todo religioso odeia o dízimo. Odeia. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. É noite de libertação. É tempo de santidade. Os santos se santificam mais e mais. Senhor meu Deus e nosso Pai, em teu nome eu abençoo o teu povo. E eu declaro em nome de Jesus que esta grande obra, em nome de Jesus, vai continuar. Essa obra não vai parar no meio. E ninguém vai passar por essa obra abandonada e balançar a cabeça. Pelo contrário, essa obra que o Senhor iniciou vai continuar em nome de Jesus. E essa torre será levantada, não como uma torre de Babel, mas como uma torre de oração. Em nome de Jesus. Seja liberto agora do seu passado. Seja em nome de Jesus liberto agora da religiosidade. E que essa verdade permaneça. E que você permaneça nessa verdade. Para verdadeiramente ser livre. E ser levantado como cabeça e nunca mais como cauda. Eu declaro em nome de Jesus. Que todo principado da miséria seja destronado pelo estatuto e o princípio de Deus de governo. Deus te abençoe poderosamente. Poderosamente. Amém? Eu quero só terminar dizendo que nós fizemos alguns acordos para começar. O primeiro acordo que só podia se inscrever se a pessoa fosse participar da reunião. E que a reunião seria online e com a câmera aberta. Que ao final de cada reunião teria um post, tanto no Instagram como no Facebook da igreja, para deixar um comentário. E terceiro, que até o final do curso se entregaria uma oferta especial. Nós ainda vamos falar de tipos de oferta do Novo Testamento. Há um tempo atrás, o Senhor me levou a ministrar uma oferta, alguns entregaram, e até o final do curso, que foi o programado,
E quem ainda não entregou, o combinado é que até dezembro, ok? Até dezembro se entregue um tipo de oferta a qual você quiser, e que até o final de dezembro, o final do curso, se entregue um tipo de oferta que o Senhor ministrar ao seu coração. Nós já estamos vendo um tipo de oferta, que é a oferta de Deus, a oferta no sacerdote, a oferta de Deus que se entrega ao sacerdote na casa do tesouro. E nós vamos falar sobre os 7 tipos de oferta ainda mais para frente. Então, só relembrando, câmera aberta, comentário no post e uma oferta especial até o final do curso, ok? Semana que vem eu vou falar melhor sobre como entregar essa oferta, mas você pode esperar até o final e entregar o tipo de oferta que você quiser. Mas semana que vem algumas pessoas me perguntaram e eu vou explicar, até mesmo porque vocês viram. Você tem que falar a oferta, o valor da oferta, como vai fazer e vai esperar eu dar o ok. Tá? Então, semana que vem, quem quer entregar a oferta de Deus ao sacerdote, eu vou explicar e vai poder entregar, seguindo os princípios. Mas todo mundo foi combinado que até dezembro, o final do curso, entregaria um tipo de oferta do Novo Testamento. São 7 tipos de oferta, nós vamos ver os 7 tipos de oferta e até o final se entregar uma oferta especial. Ok? Pessoal, obrigado. Deus abençoe. Tenham paciência. Não deixa o inimigo trabalhar no teu coração. Não tem como ser liberto sem o diabo se debater. Então tome cuidado porque é guerra espiritual. Não é contra a carne, não é contra sangue. Não é eu contra ninguém e não é ninguém contra mim. É contra principados e potestades da miséria nas regiões celestiais que dominam a mente. Ok? Então busque libertação, busque santidade. Ore por mim, ore pela sua casa e vamos vencer cumprindo princípios. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz.